Oi, pessoal. Tudo bom? Tô esperando o pessoal chegar. Aí, Hildan. Tudo bom? Chamando o meu top personal. Vamos ver se a internet funciona. Oi, Cida. Rafael. Só vendo aí se consegue entrar. Ah, agora eu tô lhe vendo. Tá me Tá me ouvindo? vendo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho longe. É. Espera aí só um minuto que eu vou sair para ajustar. Por algum motivo, o meu fone desconectou aqui do Bluetooth. Eu vou sair só para ajustar ele e volto. Tá bom. Ó, pessoal, pode ir chamando os amigos preguiçosos para participar da live também, tá certo? Os gordinhos, hein? Pronto, agora sim. Tá me ouvindo melhor? Tá me ouvindo melhor? Tô ouvindo. Pronto, show de bola. Eu espero mais gente entrar. Já estou avisando o pessoal que podem mandar perguntas, certo? Se a gente não conseguir responder alguma pergunta agora, durante a live, a gente responde depois, tá? Pode, e se a gente não responder, pode mandar direct, reclamar, tá bom? Quem veio pela Fit for Health, talvez não me conheça, né? Meu nome é Patrícia, eu sou dermatologista, gosto muito de falar sobre educação financeira e sobre saúde em geral, tá? Fernando, tudo bom? Só esperando um pouquinho, ver se o pessoal entra. Tranquilo. E aí, Fernando, tá andando muito de bike? Meu professor de inglês, Fernando Guarani, top, viu, gente? Muito bom. Aconselho. E aí, quem é que tá conseguindo fazer exercício físico aí desse pessoal que tá entrando? Quem é que tá conseguindo fazer? Parece que ninguém faz nenhum exercício. Eu nunca consigo fixar o tema da live. É sempre um problema. E Nós Arthur não somos, tá fazendo. somos, somos dois porque eu também não faço a menor noção, Patrícia, como é que faz essas coisas. É, nunca consegui colocar, fixar o tema da live, mas tudo bem. Então, já me apresentei, né? Patrícia, dermatologista. Agora eu vou apresentar meu top personal, José Barroso, mais conhecido como Pi. E aí, Barroso, fala um Exatamente. pouquinho sobre você. Então, como a Patrícia já disse, meu nome é José Luiz, né? Mais conhecido como Pi. Se você falar por aí que eu vi, pelo menos aqui em Natal, que você viu uma live com o José Luiz, ninguém vai saber quem é. Todo mundo me conhece como Pi, o Pi da matemática mesmo. Sou professor de educação física, tenho especialização em fisiologia do exercício e fisiologia clínica do exercício. E sou um dos sócios aqui da Fit for Health, que é uma equipe, né, de professores de educação física. Hoje em dia a gente tem duas academias aqui em Natal, as WMs, para quem não conhece, convido todos para ir lá conhecer.
e prestamos consultoria para algumas academias, tanto aqui no Rio Grande do Norte como no Brasil. E é isso. Hoje eu sou personal da Patrícia já tem um bom tempo, né, Patrícia? Eu acho que tem 10 anos já, sabia? Oito, Provavelmente. 8 ou 9 anos, porque meu filho está com 8 anos. E, e eu acho que ele não era nascido quando eu comecei a dar aula a você. Então, eu acho que é quase uma década de aula aí, para quem acha que resultado de exercício é rápido, né? É, mas o pior é a manutenção, né? Exatamente, exatamente. Tem que manter a vida toda, tá? Exatamente. Tem um paciente aqui perguntando sobre dermatologia, depois eu lhe respondo no direct, tá? Pode me perguntar no direct, é Negubinho, né? Você me pode perguntar no direct, depois eu respondo, tá? Porque hoje a live é sobre exercício físico. Então, eu pensei nesse post. Ah, o rapaz está falando que tem que clicar no comentário. Eu clico, mas não adianta. Não sei o que é que não sei o que esse meu celular tem aí que ele não funciona. Bem, eu pensei nessa live porque eu fiz um post que o pessoal gostou muito, falando sobre duas coisas que a pandemia nos ensinou, né? Que já nos ensinou, mesmo antes dela acabar. Que quem tem uma reserva financeira e uma reserva de saúde vai conseguir passar muito melhor por essa pandemia, né? Então, eu pensei, sobre a parte de finanças, eu até já tinha falado, já fiz algumas lives antes, eu digo, vou fazer uma live agora sobre o exercício físico, a importância da pessoa ter essa reserva de saúde, né? Para não ter tanta dificuldade quando chega uma doença viral como essa, né? O sedentarismo é o quarto maior fator de risco para a mortalidade global, né? E eu acho que o pessoal não dá muita importância. Como é que você vê, como educador físico, isso aí? É um fator, sem dúvida, das coisas que mais matam no mundo, né? O sedentarismo. O que me impressiona, eu estava até vendo um meme esses dias, né? Que você vê, né? Apareceu essa pandemia, né? Uma nova doença viral, né? Uma dessa infecto contagiosa. A gente não passou tanto, a gente passou muito tempo sem ter problemas sérios com doenças infecto-contagiosas. A gente passou uma fase da sociedade, da vida humana, em que as doenças infecto-contagiosas eram a preocupação, né, da população, da sociedade, do mundo, né? E depois a gente começou a ter problemas crônico-degenerativos. E o curioso, né, a gente teve uma epidemia de doenças crônico-degenerativas, né, de alta prevalência. Então, se caracteriza como uma epidemia. E o interessante é que, mesmo com isso, né, a gente percebe a dificuldade com que as pessoas encaram os cuidados que elas têm que ter diante desse problema, desse novo problema do mundo, né? E é engraçado que retornou essa doença infecto-contagiosa agora, nós tivemos contato com uma doença infecto-contagiosa sem controle, sem tratamento, sem vacina, e as pessoas rapidamente mudaram seus comportamentos assim, de forma radical, inclusive, né? Radical no sentido de mudar totalmente, virar 180 graus. E é interessante que o sedentarismo mata talvez até mais, e quando se fala qual é a resposta que as pessoas dão a isso, né? Elas criam um novo sabor de Häagen-Dazs, né? O É, McDonald's lança double cheeseburger, bacon, maionese. é, Isso é curioso, né? E eu espero que com isso, né, e principalmente dessa ligação que tem o sedentarismo e até mesmo essa doença nova, que as pessoas passem a atentar mais um pouco, né, para ser menos sedentário, para pelo menos ter um padrão de vida, né, um padrão mais ativo, né, de vida. porque o que é interessante é que a Covid, nos jovens, o que, o que determina a gravidade é justamente obesidade, né? Exato, Obesidade, síndrome metabólica. Então, os justamente. jovens que estão morrendo por Covid estão morrendo porque eles já tinham uma doença crônica, uma crônica
não transmissível, né, que é uma DCNT, como se tem Uhum. chamado hoje em dia, que não foi, não, ninguém cuidou, né, ele não se interessou por cuidar dessa doença, e agora essa doença terminou juntando com uma doença viral e matou, né? Então, assim, Exatamente. quantas vidas a gente não está perdendo, né? Quantas vidas estão sendo perdidas para o Covid, mas porque antes ele já sofria de uma outra doença é, crônica, não transmissível, que não foi cuidada, né? E o Justamente. que eu acho engraçado é que com essa pandemia, a coisa menos importante que tem é o exercício físico, né? Tanto que fecharam as academias num piscar de olhos, né? Então, assim, o que mais está matando jovem é ele ter Covid sendo portador de uma doença crônica dessa, e mesmo assim o exercício físico não tem sido importante, né? Então, É, assim, eu até, como também gosto muito de finanças, a parte de finanças eu vejo que o pessoal até tem tido um pouco mais de se alertar, né? De ser, realmente eu devia ter tido mais cuidado, realmente eu devia ter tido uma reserva, né? Mas a parte uhum, de saúde é como se a pessoa não tivesse culpa, é como se fosse a idade. A idade é, realmente não tem o que fazer, né? O principal fator de risco para a Covid é a idade. A idade a gente não pode mexer. Mas a uhum, obesidade, a gente podia ter obesidade, mexido antes, né? Podia não com ser certeza. obeso. Podia não ser tão. Não, podia ser pelo menos um diabético mais compensado, um hipertenso mais compensado, né? Sem dúvida. Mas não foi. É, Outra coisa também, mesmo durante a pandemia, a gente tem que manter o exercício físico, né? sem dúvida. Porque a gente sabe como é importante para a saúde mental. E a pessoa Totalmente. está presa dentro de casa e sem fazer exercício físico. E só comendo. E Eu só vejo as comendo. pessoas piorando as doenças crônicas não transmissíveis. Eu tenho um paciente que chega para mim e engordou 5 quilos, 6 quilos, 7 quilos em 2 meses, 3 meses, por causa da Justamente. pandemia. Justamente, eu espero que tem uma onda atualmente de uma certa, não vou chamar de glamorização, que seria um exagero da minha parte, mas assim, de uma coisa de você não ter vergonha da sua obesidade. Eu de fato acho que a pessoa não precisa ter vergonha da sua obesidade, de jeito nenhum, sabe? Mas eu Ninguém vai ter fico com vergonha de ter medo, diabetes, de ser claro, hipertenso. claro. Mas eu tenho Mas um tem que pouco de tratar. medo, exatamente, das pessoas esquecerem de que a doença, a obesidade, ela é uma doença crônica É. que muitas vezes Inflamatória. não tem cura, ela só tem Não tem controle. A cura. doença, como qualquer outra, ela não tem cura, ela tem controle. Então, assim, o obeso, a chance de um obeso deixar de ser obeso, sabe, Patrícia, é muito pequena. É muito pequena. A verdade é essa. Mas o ideal é que Infelizmente. a gente evite que as pessoas cheguem à obesidade. E com isso a gente É. precisa de comportamentos Olha, Suzane, saudáveis, que as pessoas sejam menos sedentárias, tenham um estilo de vida mais ativo. Então é aquilo: caminha mais, pratica esporte, passeia com o cachorro, tenta subir escada em vez de. Tenta trocar o canal da televisão em vez de ficar no controle, enfim, ter uma vida mais ativa, as pessoas se alimentarem bem e praticarem exercício para aumentar seu condicionamento, que isso ajuda também no controle ponderal. Mas assim, pelo menos saudades para os também. pelo menos para os obesos, assim, que já chegaram àquele ponto, e como eu disse, a obesidade é uma doença crônica sem cura, é importante que eles tenham também esses três hábitos: sejam ativos, se alimentem bem e pratiquem exercício. Porque há dados, há na literatura dados que mostram que um obeso condicionado ele tem menos risco do que um magro descondicionado. É claro que o ideal é que você esteja num bom peso, né? Num peso, se sobrepeso de massa magra, claro, mas assim, que você esteja num bom peso e seja bem condicionado. Mas se você já é um obeso, isso eu falo para não, até para que o obeso que já está instalado a obesidade nele não perca o ânimo de praticar exercício. Pratique exercício, porque
o exercício, mesmo que você não tenha uma perda de peso, Mesmo que não perca peso. Ele vai controlar vários fatores de risco em você. Mas, de fato, a gente podia ter uma sociedade menos obesa se esses valores já estivessem mais enraizados num momento como esse. E uma coisa interessante que eu costumo falar para essas pessoas que não ligam muito para doença crônica Olha, não transmissível, assim, né? Eu costumo, porque assim, o ser humano ele costuma dar valor só a coisa que dói e que mata rápido, né? Tipo assim, o é, diabetes, por exemplo, a pessoa não tem medo de se instalar diabetes nela, porque não porque dói, demora os efeitos. demora, isso. É, Mas assim, o diabetes é uma doença crônica que não tem cura. Você vai morrer por uma complicação dela. Então não deixe ela se instalar. E se ela se instalar, controle rigorosamente, porque hoje em dia a gente só tem complicações severas do diabetes se a gente não tiver controle, não praticar exercício, não se alimentar bem. Então, é possível controlar muito. Uma coisa que eu falo para chocar mesmo quem tem diabetes e não liga para ela, eu digo: você sabe qual é a doença crônica transmissível que é igualzinho o diabetes, né? Tem o mesmo. A AIDS, né? A AIDS ela é ai, uma doença crônica degenerativa transmissível que não tem cura, que você vai morrer por uma complicação dela. O diabetes é. é a mesma coisa, ela não tem cura e você vai É, provavelmente morrer por alguma atualmente, complicação dela. o diabetes tem causado muito mais comorbidade do que a própria AIDS, né? Muito mais, A gente tem exatamente. tido mais dificuldade de tratar o diabetes O do que diabetes a AIDS. é uma das lutas que a sociedade está perdendo. É o É, diabetes. Diabetes é obesidade, eu diria. Que é um isso. combo, né? Aí, Vem no combo, vem num é, combo. outra coisa importante, os idosos, né? Então, agora, o que está acontecendo com os idosos? Eles são o grupo de risco principal, não dá para mexer na idade da pessoa, Não dá. mas o idoso, né? Por É, enquanto, né? Mas o idoso, a diferença que você tem entre dois idosos, um que se exercita e um que não se exercita, assim, é gigantesca, sem né? Olha, dúvida. gente, eu sou dermatologista, né? Então, assim, trabalho com pele, mas quase todos os meus pacientes eu mando fazer exercício e melhorar a dieta. E olha que eu trabalho com pele, né? Então, imagine os outros médicos. Um cardiologista, ginecologista, mastologista, entendeu? Então, assim, a pele, ela fica melhor. A pele de quem faz exercício físico, ela é melhor, né? O idoso que não se exercita, ele é muito frágil. Eu tenho um paciente que não se senta direito, né? Não consegue sentar e levantar. Aí eu não tem nenhuma patologia. Ele só é idoso. Isso não é justificativa. O Uhum. idoso frágil, ele não é frágil por causa da idade. Ele é frágil por causa do desuso. A gente tem que aprender que idoso tem que fazer exercício físico. Sem Aí a dúvida. gente pega agora uma doença que mata idosos e que mata sedentários. Aí os nossos idosos são sedentários. O E, Brasil só não é uma mortalidade maior porque nós temos poucos idosos. é. Porque se E, nós uma, fôssemos um país idoso, É. E um eu fator consigo. também que tem que ser levado em conta, né? Parece, né? Essas doenças, a obesidade, o diabetes, elas têm uma correlação com o perfil inflamatório desses indivíduos, né? Uhum. E, e o idoso, principalmente o idoso sedentário, ele tem um perfil inflamado independente da comorbidade. Então, o idoso Sim, ele é inflamado. E a gente sabe que o Covid, naquela fase mais crítica, ele tem uma relação muito forte com a inflamação, com a uma inflamação. tempestade Por de isso que mata citoquinas. obesos também. E o indivíduo que já é cronicamente inflamado, ele tem um controle ruim desse tipo de inflamação. Isso. Então, assim, mesmo o idoso que não é obeso, não tem comorbidade, talvez se ele estivesse praticando exercício, além da melhora funcional que ele ia ter, e isso é uma coisa que, assim, nós hoje que somos jovens, que a gente levanta dessa cadeira aqui tranquilamente, porque a gente não tem déficit de força, a gente não consegue enxergar isso. Mas para um É idoso, incrível. você precisar de ajuda para tomar um banho, sabe? É. É uma coisa, assim, extremamente que para a Agora, cabeça, diga para um idoso que ele tem que fazer musculação. Maromba. sem dúvida. E Eu para diria a que o idoso, família. Não, por mas eu favor. digo, eu digo, olha, o seu exercício físico não é caminhada, é maromba. Não, Aí eles arregaram o olho assim, faz aquele espanto.
Mas eu tento convencer. E alguns eu até convenço. Porque já É, tem muito. Se a pessoa procura, ela encontra realmente na internet e tal, que a melhor indicação seria o exercício físico. Seria a ainda bem. musculação. Ah, Neusete, Ótimo. seria musculação, né? Mas assim, ainda é Que difícil bom. convencer, principalmente a Uhum. família. A família trata o idoso como se fosse um vasinho de um vasinho de cristal, assim. E ele vai ficando cada vez mais frágilzinho. É, É uma isso, pena, né? isso é muito triste, né? O idoso, ele precisa, ele tem que treinar musculação e tem que treinar É musculação pesado. Entenda pesado. Aí pesado. eu digo, É, o que falta para você é força. Por que você isso. não levanta direito? Porque você não tem força nas pernas. Então você tem que fazer força. Alguns eu consigo convencer, mas aí você junta a preguiça com E, a desinformação, aí pronto, né? Já e foi. eu diria também que há aquele conceito pré-concebido de como são as academias. Eu entendo até, as academias pecam um pouco nesse sentido. Não é um ambiente para idoso. Eu entendo E isso, aí, mas eles precisam. mais um dos problemas, não é? A academia fica parecendo um salão um desfile de moda, né? Exatamente. E De quando. paquera. E É, aí, por isso que a gente está nessa situação, né? Tão desvalorizado isso. a academia, né? Sem dúvida, quando na verdade é um equipamento que deveria ser visto como um serviço essencial, Essencial. né? Uhum. Porque ele pode controlar a inflamação, que a gente conversou aqui, a inflamação crônica A desses Marta está dizendo que indivíduos. vai ser idosa maromba. Ó, Marta aí. Vamos ver. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, que os meus comentários eles travaram aqui. Eu não sei, não sobe nem desce, está Não travado minha consegue? tela. Os participantes Ah, estão travados, o número, eu não estou vendo. Se aparecer alguém, algum aluno aí em comum, me Marta avise, falando apareceu comigo, me aqui. avise. Apareceu um bocado de Um, personal também. um beijo para Candice, Marta. tudo bom? Marta, minha aluna. Minha aluna querida, Marta. Ó, Karina. Então, assim, é, eu acho que nessa pandemia, um dos principais ensinamentos que a gente já aprendeu, ela nem precisou acabar para a gente aprender, foi que quem tem reservas de saúde, ela passa melhor por uma doença, mesmo que uma doença não relacionada, né, às doenças que ela poderia ter antes. Sem Até uma dúvida. doença viral, se ela tiver com uma reserva de saúde melhor, ela passa melhor. E tem, E Patrícia, e é bem estabelecido. Existem alguns trabalhos mostrando que as pessoas mais condicionadas, ela têm menor incidência de doenças que começam pelo trato respiratório superior. Tendem a ter menos gripe, esse tipo de coisa. Isso é você bem, imagina, ter uma bem, capacidade respiratória melhor, né? tem um Eu acho sistema que tudo imune melhor. ajuda. Confere, o condicionamento ele confere uma certa proteção imune. E assim, o pessoal pergunta muito a história do exercício físico. Qual é o exercício físico mais importante? Qualquer exercício serve? Qual o exercício que a pessoa deve focar? Não. Né? Pois é, esse é um fator interessante nesse momento que eu bato muito nessa tecla, porque o que aconteceu? Eu acho importante que, já que a gente não está conseguindo abrir as academias nesse momento, uma pena, é um equipamento que é possível funcionar com extrema segurança sanitária, nem todo mundo consegue acesso a uma orientação profissional, nas academias a gente consegue. Enfim, já que é uma pena, eu estou vendo muita gente fazendo treino online, etc., iniciativas de treino online, mas é muito importante nesse momento que o treinamento, independente de qual característica tenha, que seja exercícios cardiovasculares, exercícios resistidos, exercícios de força, né? Treinar contra alguma resistência, é muito importante que eles sejam orientados e tenham adaptações para o seu perfil de condicionamento, seu perfil o tipo de exercício que você está adaptado a fazer. Eu vou dar um exemplo simples. Patrícia me conhece, Patrícia é do meu time, a gente gosta de levantar peso, certo? Esse negócio de ficar na esteira, não sei o que, a gente não curte muito. Eu não curto. Eles são um Passou de. inferno aquela esteira. Pronto. Eu sou do tipo que passou de 8 repetições já é aeróbio para mim, eu já não estou gostando. Patrícia também é desse time, certo? Então o que acontece? Vamos supor que entrei em lockdown e fui para casa, tá? Aí quero fazer exercício, ligo na primeira live que eu vejo no Instagram ou no YouTube, ligo no primeiro que eu vejo e começo a fazer um circuito calistênico.
eu não estou adaptado a fazer esse tipo de exercício, certo? O que, que vai acontecer? Eu vou sofrer um impacto muito grande por não estar adaptado a fazer aquilo, e aí meu sistema imune pode dar uma caidinha. É claro que é um preciosismo de cuidado, mas nesse momento, né, você pode, por exemplo, se você tiver entrado em contato com o vírus, pode ser nesse momento que uma carga viral que não fosse suficiente para gerar a síndrome gripal, né, para iniciar aquilo, pode ser que ela se aproveite com esse baquezinho e entre. Então não é momento de experimentar, de fazer novas experiências do ponto de vista do exercício, sabe? Tentar, então, manter o exercício ao qual você é Manter o acostumado. exercício, exato. Então, assim, se você tem um profissional que te orienta, procure ele vai saber, ele já vai conhecer em que nível de condicionamento você está, qual exercício você está adaptada. Exercício tem dose, né? Exercício não é para se É divertir. porque essa aqui é a questão. É. Marta está dizendo que eu catequizei ela, né? Então, sim, eu a catequizei. Só Então, ela assim, não, catequizou mais uma o galera. exercício físico, ele é ciência, entendeu? Então, assim, eu faço o exercício físico, que é a minha musculação. Esse é o meu exercício que eu faço para minha saúde, para ficar bem, né? Para ganhar músculo, para ser saudável e para ficar mais bonita. E eu tenho o meu lazer ativo, que é um exercício físico que eu faço porque gosto. Um Esse, esporte, um alguma esporte e coisa. tal, esse não tem ciência envolvida, né? Esse é para eu me mexer, porque ficar sentada também no sofá o tempo todo, Isso. né? Se mexer é bom. Ah. Então, se mexer é ótimo, né? Quanto mais Ele eu puder tem se mexer, melhor. esse tipo de atividade física, de esporte, de se manter ativo, ele tem ciência envolvida no sentido de, sabe que quem é mais ativo vive mais. Então é Sim. importante você preencher com atividade. Mas assim, a É, gente não faz a é dose. A isso, gente está mas não é brincando. isso. Hoje em dia a gente tem bem quantas séries você precisa fazer, quanto você precisa descansar, quantas vezes por semana você precisa repetir aquele grupamento. Então é tudo muito bem dosificado. E assim, uma coisa que o professor de educação física sofre, que vocês médicos não sofrem, é, por exemplo, se uma pessoa chega no seu consultório e você fala assim, você vai tomar essa medicação de 8 em 8 horas, tantos miligramas, tá bom? Aí o seu paciente fala, amém, doutor, tudo bem, vai embora. O nosso é assim, olha, você está começando agora, então a gente vai treinar 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, a gente vai fazer um circuito alternado por segmento, e vamos fazer mais ou menos quatro séries por grupamento, 3 vezes por semana. Beleza? Aí o cara, não, professor, eu quero fazer isso aqui, eu quero Quero fazer fazer aquilo assim, quero acolá, assim. quero não sei o quê. Aí você pergunta, não, cara, eu posso aqui, eu brinco muito com meus alunos, eu posso aqui te enrolar, te deixar muito feliz. Mas você prefere Não, mas isso? Mas o seu desfecho aqui é se divertir, fazer uma coisa muito bacana, ou o seu desfecho aqui é aumentar condicionamento, aumentar massa magra, melhorar a saúde? Geralmente, quando você alerta as pessoas dessa diferença, elas escolhem ganhar massa muscular, melhorar condicionamento e melhorar a saúde, né? Então, é uma coisa que as pessoas precisam dividir, assim. Sala de musculação, sala de exercício, não é um lugar eficiente para gerar prazer, para se divertir. Não é um lugar eficiente. Se você está procurando isso, procure um esporte. Eu falo muito para a Patrícia, esporte é bacana e tal. Procure um esporte, vá para o cinema, vá, sei outra lá, coisa. vá tomar um vinho Lá com os sim. amigos, etc. Porque isso é lazer. Não é um lugar eficiente, né? Eficiente assim, é o melhor resultado com menos risco, né? Então, Não, aí a pessoa às vezes pergunta assim, e a motivação? Eu não tenho motivação. Eu digo, rapaz, eu mas não tenho assim, motivação, não. Eu vou porque tem que ir. Eu não exato, preciso de não, motivação para escovar os dentes. Eu tenho que isso, escovar os dentes. Eu vou exatamente. porque Eu precisa. Como quero assim? bolar um jeito muito legal de escovar os dentes hoje, porque eu Não, preciso estar pois é, motivado. ninguém Não também existe tem que isso. escovar a escova. Eu acho Sem legal, acho dúvida. emocionante. E, É, não, mas eu é, faço, porque tem que fazer. exato. Então, assim, as pessoas têm que aprender que musculação, para mim, é meu remédio. É meu exercício, é o que eu faço para ficar bem. Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu estou com vontade, se eu não estou. Eu vou. Eu não preciso estar com vontade para tomar meu remédio. Então, o remédio eu tomo de qualquer jeito. Então, as Exatamente. pessoas não é para esperar motivação para você fazer exercício.
Tudo bem, talvez para você fazer um esporte por lazer. Aí tudo bem. Se Isso. é lazer, você só faz se estiver motivado. E o Mas o seu interessante, exercício de remédio, não importa a motivação, você vai porque tem que ir, acabou. é Né? que essa perspectiva, né, de você fazer porque você precisa, por rotina e não por motivação, né, por disciplina, por motivo e não por motivação, ela se encaixa muito bem com o que a ciência do exercício está buscando hoje, que é eficiência. Então, assim, eu não Eficiência. gosto de musculação, gente, com 2 vezes por semana, Não com a dá nem dose, tempo de achar ruim. com a dose É tão correta, rápido. você consegue melhorar 2 vezes por semana durante 20, 25 minutos. Não é É. possível que a pessoa não consiga condicionar a cabeça dela para cumprir isso, sabe? É muito pouco tempo que é preciso. Então, Os assim, é outros, fácil. É os outros fácil. dias você procura, vai jogar beach tênis, vai caminhar se você gosta, vai correr na rua se você gosta, etc. Mas isso é um Né? lazer ativo. Não é, Isso. não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é aquele É, exercício para se científico. condicionar, isso, Aquele que exercício garante o planejado condicionamento. Isso, com dose. Isso. exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter na Perguntaram cabeça. aí sobre o colágeno. Gente, colágeno é proteína. Comam carne, tá? Não precisa ficar. Colágeno, não, para exercício físico, não precisa, tá? Come como a proteína, como uma carninha, que é muito mais gostoso, tá? Eu sou suspeito, né? Agora, pois é, carne, né? Então, assim, durante a pandemia, o que a gente pode fazer? Você já falou que a gente deve tentar manter o mesmo tipo de exercício ao qual nós estávamos acostumados, né? Isso Isso. já evita algum choque que diminua. Se a gente estava acostumado com exercício mais intenso, aquele exercício intenso não vai diminuir a imunidade, porque você já estava Exato. acostumado com ele, né? Isso. Perguntaram muito sobre isso, sobre a intensidade do exercício e a imunidade. Isso é uma confusão que a gente tem na literatura. Veja bem, quando a gente vai procurar na literatura sobre o efeito do exercício na imunidade, tanto de forma aguda quanto crônica, a gente vai ver muito a relação entre intensidade e diminuição da imunidade. Só que quando a gente vai olhar mais a fundo esses trabalhos, isso é uma confusão que tem na literatura. O exercício extenuante, tipo assim, uma maratona, ela é extenuante, certo? Por causa do volume dela, de tempo que você permanece nela. Então, ela é extenuante. Então, isso às vezes é caracterizado como exercício intenso. Mas, por exemplo, se eu faço uma musculação com você, 20 minutos. 20 minutos, e as séries são máximas, por exemplo, se eu trabalho com 90% da carga, você conhece isso que eu vou falar. Eu peço para você fazer 5 repetições e descansar 2 minutos, isso não é extenuante. Isso é pesado, é intenso, mas não é extenuante. Então, isso não vai ter um impacto, o mesmo impacto de outros exercícios mais extenuantes na sua imunidade de forma aguda ali, né? Naquela janela que a gente tem Outra que pós-exercício. categoria é licença. Então, é, aeróbio ou musculação? Essa aí eu vou ficar com a musculação. Isso aí eu sou totalmente parcial, certo? Porque Dois. eu acho bem menos monótono, não, mas bem menos monótono, é mais Muito curto, menos. é mais curto. E assim, preferência pessoal mesmo, eu gosto mais de fazer força, eu gosto de sofrer pouco, muito por pouco tempo. Isso. E acabar. Isso. Eu E gosto de ver o ver o músculozinho final. lá. Assim, É vai fazer 5 repetições, eu tô vendo onde é que vai acabar, certo? E É. assim, quanto ao preconceito, não vou chamar de preconceito, mas quanto a esse paradigma que existia entre, o exercício cardiovascular, ele traz benefícios do ponto de vista de longevidade, de viver mais, de diminuir o risco de aparecimento de comorbidades, de doenças crônicas. O exercício cardiovascular ele traz mais benefícios desse ponto de vista. Esse paradigma já caiu. A musculação e o exercício cardiovascular, os dois conseguem Os dois prevenir servem pro doenças, coração. os dois servem para o coração, elevam sua capacidade cardiovascular a níveis interessantes, né? Claro que você não vai se transformar num maratonista fazendo musculação. Claro que não. Até porque Nem quero. maratonista você tem que nascer para ser maratonista, né? Perguntaram, eu ainda não tinha respondido.
falando maratonista, se correr da flacidez. Mais ou menos, gente. Não é que corrida flacidez, é porque corrida assim, extenuante dá muito radical livre. É, Então, isso envelhece. Então, assim, esse exercício extenuante longo, então, dermatologista detesta exercício extenuante, esse exercício longo. Maratona. Se você quiser correr, faz aquela corrida de print curto, porque é. dá menos radical livre, mas correr realmente não é legal para pé. Não gosto. Enfim, então eu prefiro a musculação. Mas assim, se a pessoa gosta muito da corrida, se prepare, vai ter que fazer musculação para correr, porque fazer Sim. musculação aumenta o rendimento na corrida, evita lesão, certo? Então você não vai ficar livre da musculação desse ponto de vista, entendeu? Então, assim, a musculação, eu puxo tanta sardinha para musculação que é assim, se eu corro, eu atrapalho meus ganhos de força. Mas se eu treino força, eu aumento minha capacidade cardiovascular. Não a capacidade É, cardiovascular, mas eu aumento minha eficiência na corrida. Então, por exemplo, vamos supor, um maratonista tem um tempo lá, sei lá, de 1 hora na prova, certo? Se ele começa a fazer musculação, provavelmente ele vai baixar esse tempo, certo? Então, a porque ele vai ter musculação um hoje em dia, esforço, né? É, qualquer maratonista hoje em dia, ele inclui o é. treinamento de força, de... No, é, no, no beach tênis também a gente tem que usar, tá? Tem uma travadinha aí. No beach tênis, Foi, a gente também é muito importante a musculação, porque a gente tem que manter, foi. principalmente o joelho, a gente tem que manter o joelho, o tornozelo, o ombro, a gente tem que manter essa musculatura muito forte para proteger essas articulações, porque a gente faz Importante, movimentos muito bruscos, né? sem Então, dúvida. assim, ainda bem que tem consciência lá no beach tennis. O pessoal Ótimo. sabe que tem que fazer musculação, Ou seja, né? pessoal, não dá para se livrar da musculação. Não dá para se livrar da Infelizmente. musculação. Quebrem o seu preconceito, mudem o seu paradigma, vão procurar uma academia. Que musculação não é só, não é esse bicho de 7 cabeças, não. Pois é. É, perguntaram assim, tem problema em focar primeiro em criar o hábito e depois os resultados? Não, eu acho Eu acho ótimo que você pensar só em hábito, inclusive. Porque tenta quem fazer foca. só o hábito, É, né? porque é aquela coisa, é como você entender sobre um assunto amplamente, você ser especialista no assunto. Você não foca você ficar especialista daqui a 2 dias, né? Você vai tendo contato com aquilo, tendo o hábito de estudar aquilo, quando vê você, né, teve o resultado, né? Você O conhece resultado é sempre amplamente dá. o assunto. Igual é a Exato. jornada. Isso, você tem que focar mais na tarefa, né? E menos no resultado. Então, assim, às vezes as pessoas querem o resultado antes de ter a tarefa lá, de fazer a tarefa. Isso aí é para tudo na vida. Então, não tem problema nenhum. Eu acho, inclusive, perfeito isso. Pense no Focar hábito, mais no porque hábito. se você cumpre a sua tarefa, não existe injustiça no mundo. Não existe possibilidade de você De não não ter o ser. seu resultado contemplado, certo? Isso, essa coisa, eu sou injustiçado, não existe no mundo. Veja que você está se doando menos. Você está fazendo alguma coisa errada, né? Exatamente, exatamente. É, uma amiga minha tem hipertireoidismo. Aí ela perguntou se existe algum cuidado a mais que tem que ser tomado quando Então, faz exercício. o hipertiroidismo ele pode trazer algumas repercussões cardiovasculares, certo? Quando é mal controlado, de forma crônica, ele pode acabar trazendo alguns problemas cardiovasculares. E a pessoa pode ficar um pouco menos tolerante ao esforço, né? Pode ter arritmias, etc. O que precisa para saber? Precisa ter uma avaliação cardiológica, né? Se você tem um histórico de mau controle do hipertireoidismo ou do hipotireoidismo, você tem que fazer uma avaliação cardiológica para a gente saber se a gente tem algum problema. E daí, Acabou de entrar o endócrino. Maria Edna, estão falando de hipertireoidismo aqui. ótimo, ótimo. Então, se você tem um histórico de um acompanhamento ruim, um controle ruim do hipertireoidismo ou do hipotireoidismo, você pode ter algumas repercussões cardiovasculares e isso vai influenciar na prescrição do exercício. Certo? Você pode ficar Sim. intolerante ao esforço, etc. Então, o ideal é que você passe por uma avaliação e você venha com essa avaliação para que o profissional do exercício ele consiga
avaliar o tipo de limitação que você tem e adaptar a intensidade do exercício, a frequência do exercício, o tipo do exercício, né? Mais uma vez eu vou defender aqui o exercício de força para esses indivíduos, que é importante, certo? E é isso. No mais, mas geralmente as pessoas que têm hipertireoidismo, eles têm um histórico de bom controle. Não é como diabetes que as pessoas largam de É, mão, não nem sabem que tem. Geralmente as pessoas descobrem logo não porque fazem. você sente logo Sente logo as os alterações. efeitos, né, as alterações. Você logo sente, você logo procura um endócrino para fazer esse controle. E no hipotireoidismo também, né? Assim, Também, mesma coisa. Você pode ter algumas alterações cardiovasculares. E aí você fica menos tolerante ao esforço, tudo isso. mas aí, bem controlado, é mais fácil Bem controlar. controlado. E também não botem a culpa do ganho de peso no hipotiroidismo, não, que parece que isso não tem tanta relação assim, não, viu? Então, você tem hipotiroidismo, não é motivo para ganhar peso, não. É, Tem é só pouca controlar. interferência. É Não, tem vários pouca pacientes interferência. que tomam Controlar a 3 dias boca. de corticoide, aí diz que engordou porque tomou 3 dias de É, corticoide. tô inchado. É. Na amamentação e na gravidez. Então, não tem. Patrícia, o problema da gravidez e exercício. Qual o problema da gravidez e exercício? É difícil você ter trabalhos que ousem um pouco mais no teste, porque assim, não passa em comitê de ética, né? Pois é, um problema. Então, assim, E ela porque eu fez esse maratona extenuante para ver se o menino vai nascer normal. exato. Se ela A gente acha, a gente acha umas loucuras aí em alguns países. Eu já vi trabalho que fizeram teste de esforço em grávidas. Parece que a grávida atleta ela leva um pouco mais, ela consegue chegar a uma intensidade maior. Não, nesse trabalho não houve repercussões para o feto, para o aporte de nutrientes para o feto, mas não é uma coisa que a gente recomendaria, sabe? Assim, o período de gravidez são 9 meses na sua vida. A gente está falando em hábitos de forma crônica. Durante aqueles 9 meses, não vai pensar que você vai virar uma atleta, que você vai ficar super sarada, porque assim, não vai ficar. Você vai ficar com um barrigão desse tamanho, andando igual um não pato, não acredito. tem pra onde Dando igual correr. pato, Então, todos. então, nesse momento, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em aumentar muito sua capacidade cardiovascular, muito sua massa magra? Não. Você vai pensar em diminuir o risco de você desenvolver diabetes gestacional, de você ter pré-eclâmpsia, né, que tem a ver com a hipertensão durante esse período. Então, sobretudo, a gente tem trabalhos hoje que fazem uma certa correlação de grávida ativa, trazer benefícios para a criança. Então, a criança já tem hoje que a criança tem um melhor desenvolvimento cognitivo quando a grávida é ativa. A gente tem trabalhos que mostram que a Você criança faz dilatação, os nasce, neurotransmissores envolvidos, nasce né? com percentual de gordura menor, ela tem menor tendência a engordar. São trabalhos muito incipientes, mas assim, existe essa correlação, essa hipótese na literatura, certo? Então, assim, grávida pode fazer exercício? Pode. Deve fazer musculação? Deve. Diminui dor lombar, aumenta a força, você ter uma força boa, e aí vem aquela coisa de você ter a poupança de saúde, ter uma Sim. força boa já, que você vai perder durante a gravidez um pouquinho, a gente tenta manter ela, né? Se Mas você vai você perder entra um na pouquinho, gravidez já tem, né? ajuda no parto, se você tem mais força, ajuda no parto. Se for normal, principalmente, a gente sabe que ajuda. Você tem uma capacidade de valsalva maior. Enfim, é um período que deve-se fazer exercício, liberada pela médica, obviamente, é uma decisão médica, se ela vai fazer exercício ou não, se ela vai fazer nos primeiros 3 meses ou não. Eu nunca me meto. Eu acho que não tem problema de fazer antes dos 3 meses, principalmente se a pessoa já fazer exercício e não é nenhuma gravidez de risco, mas eu sempre respeito a decisão do médico nesse sentido aí, porque eu não quero essa responsabilidade para mim. Vai que acontece alguma coisa, né? E aí vai ser a culpa do pobre do professor de educação física, que a culpa é sempre dele. Então, assim, pode fazer exercício, deve fazer exercício, não tem problema, mas é um momento de fazer exercício leve a moderado. Uhum. E na amamentação? A amamentação também é um pouco incipiente os trabalhos, sabe? Começou-se a pesquisar recentemente sobre a amamentação e exercício. Mas, assim, mesmo as recomendações, é aquela coisa, você não Da consegue gravidez, né? pegar, vamos Provavelmente ela pegar. possa fazer um pouco mais, vai depender
do, do aleitamento, né? Porque é os que elas Porque têm medo de perder o leite, diminuir o leite. isso não acontece, isso não acontece. Isso é lenda. Mas assim, o que acontece, a gente sabe que acontece com exercícios extenuantes, exercícios intensos. Porque você não vai conseguir pegar um grupo de mulheres que estão amamentando e falar no comitê de ética. Não, eu quero pegar essas mulheres aqui e botar para fazer exercício muito intenso. Aí Para o ver se comitê dá algum vai problema. perguntar, para quê? Não, porque eu quero que elas fiquem muito condicionadas essa mulher. E ele vai falar, para quê? Sabe? É Aí você não vai complicado. conseguir. É. Mas no Uma coisa geral, também, sim, olha, pode uma dizer. coisa que eu quero dizer, contraindicação absoluta para exercício, eu nem consigo pensar numa condição que gere uma contraindicação absoluta. Tipo assim, ó, você não pode fazer exercício de nenhum jeito, com nenhuma adaptação. Sabe? Eu já treinei com o pé quebrado. Ah, e você treinou perna? Treinei. Estava engessado, eu fazia adução, abdução, extensor e flexora. Tava do joelho para baixo, eu fiz. Tá entendendo? Ah, mas ele é cardiopata. Faz o exame de esforço, teste de esforço, traz os limites que você tem, onde você positivo o teste, vai para uma clínica de exercício, onde o monitoramento é maior, se precisar, mas tem como adaptar o Mas exercício para faz. você. Tem que Então, fazer, exatamente. contraindicação absoluta para exercício, tem um jeito de fazer exercício, sempre. Ah, eu tô com dor no osso, Ah, faz perna. Ah, eu tô com dor na lombar, uma vamos coisa lá que que é eu arrumo. muito problemática, dor no joelho. O Se paciente não, tem artrose de joelho, aí manda caminhar. Gente, pelo amor de Deus. É o pior exercício possível. Mas os péssimo. médicos, meus colegas médicos, dizem que a pessoa não pode fazer musculação e pode caminhar. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Quantas Deus. vezes a gente usa o joelho durante uma caminhada? 1 milhão. É, Então, assim, é muito pior. Tornozelo. Tornozelo e caminhada. Péssimo. É um exercício péssimo. que, é um exercício que não gasta nada, né? Não desenvolve nada, só faz prejudicar uma articulação que já é ruim. É, Então, assim, e tem outros assim, exercícios melhores. Procure o professor de educação física, não fique é, fazendo essas coisas. é um problema inflamatório, né, Patrícia? A gente tem que desinflamar essa pessoa, de É, forma crônica, inclusive. E assim, fazer isso sem precisar que ela passe por esse estresse no joelho todo dia, e assim, a musculação tem como eu controlar, em que limitação ela vai, quantas vezes ela vai fazer, a muito gente mais consegue fácil controlar, controlar a é muito musculação do que a melhor. caminhada. Isso, Mas exatamente. ainda tem essa lenda, né? Aham. Aí a última coisa, porque o tempo está acabando, como é que as academias vão sobreviver? Principalmente as pequenas. Quando o governo libera, e quando ela liberar, você já tem ideia de como é que vão ser as alterações? Então, a gente tem protocolos estabelecidos que a gente conversando, a gente estabeleceu protocolos bem rígidos assim. Eu diria que a gente tem condições de funcionar de forma muito mais segura do ponto de vista sanitário do que um supermercado, por exemplo, certo? O que Uhum. resta é que as pessoas entendam que a academia é um equipamento importantíssimo nesse momento. Porque a gente controla a inflamação, a gente vai controlar essa demanda reprimida. Tem muita gente não tratando diabetes, tem muita gente não tratando hipertensão, tem muita gente não tratando câncer. E a gente pode ajudar nessa demanda reprimida, porque vai ser tipo assim: quando abrir a porteira, vai vir um monte de gente doente, de doença Isso. crônica, certo? E a gente poderia estar auxiliando nisso, nesse sentido. Então, as academias, no meu ponto de vista, elas teriam que estar funcionando, elas teriam que ser consideradas serviços essenciais, Essenciais, né? como parte Para da mim é saúde. essencial. E assim, Patrícia, é uma coisa tão sem sentido que, por exemplo, a gente tem clínicas de exercício, por exemplo, o INCO, vamos supor, o INCO em São Paulo provavelmente tem uma sala de exercício lá dentro, certo? Para fazer reabilitação, para cuidar de Ah, gente que Ludmilla. tem complicações mais severas A depois minha de prima alguma doença Maroquinha crônica. aqui, ó, tá reclamando também. Uma prima. E assim, esses lugares que são locais de fazer exercício, eles estão abertos porque tem um CNPJ de clínica. Então, se eu Uhum. hoje chegar ali na minha academia e botar um CNPJ de clínica de fisioterapia, eu Aí, abro. Você está entendendo como não tem sentido? Certo? é. Então, assim, as pessoas não precisam se preocupar. Nós não somos responsáveis, não somos profissionais da área da saúde. A gente quer ajudar, a gente sente uma pena que esse equipamento não esteja sendo usado. E, sobretudo,
eles sendo sacrificados do ponto de vista financeiro até, porque assim, vão existir menos academias, porque muitas vão Sim, fechar. muitas vão Isso, quebrar, não tem condição. isso sempre é péssimo, né? E sem motivo, porque a gente conseguiria ter um ambiente muito... Academia não é micareta, gente. Para quem não frequenta academia e tem essa impressão, É porque esse ou é o frequenta uma problema. academia... Como se fosse uma festa. Exato. Festa, realmente, eu acho que não deve abrir, né? Festa, acho que Se só o ano você... que vem agora. Claro, óbvio. Se você tem uma academia e Mas, você tem essa impressão de academia, não, porque academia é uma micareta, não pode abrir. Troque de academia. essas Troque, quadrinhos. tá? Eu vou ser bem... Troque de academia, porque academia é um lugar que você vai ter um profissional qualificado para orientar e monitorar o seu treino, certo? Então é para isso que serve a academia, beleza? Então assim, não se preocupem, seremos responsáveis. Vão ter protocolos sanitários muito bons. Aquela coisa da lei do mercado, né, Patrícia? Se a gente não oferecer um serviço seguro e bom, ninguém vai entrar na nossa academia. Não tem sentido a gente tacar a irresponsabilidade assim e abrir de qualquer maneira. Então, assim, eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem com essa live aqui, né, é o exercício físico é fundamental. O exercício físico faz parte, assim, é um dos pilares, né? É o exercício, a dieta, né? O sono, tá? Essas coisas são fundamentais para você ter uma vida saudável, para Fundamental, você ter uma exatamente. imunidade boa, para você sobreviver a uma virose, a uma doença debilitante, né? Ó. E é o que estão E dizendo, eu, né, Patrícia? A gente não encontra, a gente não está diante de um vírus mortal. A gente está diante de um vírus que encontrou uma população com alta prevalência de doenças é, crônicas e ele idosos que pega os são nossos inflamados. trajes, né? Que se tivessem Ele, idosos que estivessem fazendo exercício não teriam problema. Então, assim, muitos se não a gente, teriam morrido. se a gente tivesse uma população fisicamente ativa, condicionada e controlando seus fatores de risco, provavelmente esse É. vírus ia passar como Quantas vidas não foram perdidas porque a gente não dá devida importância isso. ao controle do sedentarismo, da obesidade, né? Não Sem dá dúvida, a devida atenção à dieta, né? Aos hábitos de vida saudáveis. As sem pessoas dúvida. gostam muito de pílulas milagrosas, né? Isso. As pessoas Agora, querem é aquela coisa, quando vai para o médico, que o médico não passa remédio, que quer o médico comprar o diz resultado. que o tratamento é um exercício, uma dieta, um negócio assim, o paciente fica louco, porque ele quer uma pílula. E Exato. assim, não tem pílula para fazer você ficar forte. Não Não tem tem. pílula para melhorar seu condicionamento físico. Não. Seu É condicionamento você. físico é melhor com exercício, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu espero que depois que acabar essa pandemia, fique essa mensagem. A gente tem que estar preparado para os cisnes negros, como se diz muito em economia, né? Para os eventos aleatórios, os eventos inesperados, né? Quem estava preparado financeiramente e quem estava preparado do ponto de vista de saúde vai com certeza passar bem melhor por essa crise toda, tá? Isso. Então, eu queria só deixar isso aqui de recado, que vocês façam exercício físico. E quem tiver Perfeito. alguma dúvida que não foi respondida, pode perguntar no meu Instagram, ou no Instagram da Fit for Health, ou no Instagram próprio do Pi, né? Eu vou Isso. depois fazer um postzinho com alguns dados que a gente falou aqui, né? Para consolidar o que a gente falou aqui, tá? E tem mais alguma coisa para falar, Pi? Para se despedir do Não, pessoal? eu só quero convidar a todos que, quem veio pelo seu Instagram, que visitem lá nosso perfil, né? É um perfil um pouco mais técnico, direcionado a profissionais da área, mas esse perfil que está em cima, É quem bem quiser, interessante. A Fit for Health é tem muito interessante. post interessante. Eu que sou nerd, adoro essas coisas, né? É um É, pouco mais pesado, mas o que a gente pode garantir é que vocês vão ter uma informação de qualidade. A gente fala que a gente não dá dica, a gente dá orientação, certo? Então, quem quiser, e também convidar todo mundo a conhecer as academias WM, assim que elas voltarem a funcionar. Lá a gente preza muito pela qualidade técnica, pela boa informação,
pelo acompanhamento, Pela monitoramento, eficiência. pela eficiência. A gente quer que as pessoas, a gente quer criar um ambiente para que as pessoas que não curtem aquele ambiente de academia tradicional, aquela micareta que a gente vê, lá a gente tenta criar um ambiente que você se sinta mais à vontade. Então, sinta-se convidado para ir lá. Assim que a gente reabrir, todo mundo que está na live aí mandar um direct para a Patrícia aí vai ganhar 2 semanas lá. Opa, olha aí, promoção, hein, gente? Uhum. Eu vou colocar isso no post. Aí, Show de quem bola. não estava aqui na live, quis assistir no IGTV, também pode fazer uma promoçãozinha, né? Pode também. Tranquilo. Então, gente, tchau. Eu espero que vocês. Quem não conseguiu ver a live completa, eu vou deixar no IGTV, desde que o Instagram não me atrapalhe, porque de vez em quando ele dá um tilt, tá? E vou fazer o post também com as orientações, tá? E podem perguntar também se quiser. Beijinho para todo mundo, tá? Valeu, tchauzinho para todo mundo.